Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu abraço aos pacientes nos hospitais da ProSaúde e do Brasil, senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares. Que Deus os abençoe e os ilumine e fortaleça em sua bela missão. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos, e Ele dá alimento aos famintos.
É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize ao Senhor toda a vida. Leitura da Carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tende em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre, fica aí, de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós, e não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar com dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, eis que tem feito bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, as leituras de hoje no profeta Isaías e no Santo Evangelho são colocados dois problemas para o homem: a vista, o ouvido e poder falar bem. Eu perguntaria para o início da reflexão: a fé, para nós hoje, ela está na linha da inteligência ou na linha do coração? A fé seria, assim, uma questão da inteligência, do intelecto, ou na linha do coração? Jesus, ao dar a vista e o ouvido, a fala, aquele infeliz, ele não apenas lhe devolve a saúde física,
mas lhe devolve também a capacidade espiritual de ouvir Deus que fala, de perceber Deus nos irmãos. Há, portanto, uma cegueira física, uma surdez física, e há também uma cegueira e surdez espiritual. O filósofo Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, já ensinava que não há nada na inteligência, no intelecto, que primeiro não passou pelos sentidos. A criança que nasce, com o tempo, pelos sentidos, o olhar, o ouvido, o tato, a palavra, o olfato, ela vai tomando conhecimento da realidade fora dela. Todo o nosso conhecimento passou pelos nossos sentidos. O ver e o ouvir é de fora para dentro da pessoa, em que vemos o que está ao nosso redor e ouvimos quem nos fala. Hoje, para esses problemas, há recursos para os deficientes da visão e da audição, sobretudo. Mas aqui no Evangelho nos interessa, sobretudo, a cegueira espiritual e a surdez espiritual. No Salmo 94, que nós sacerdotes rezamos todos os dias, rezamos assim: não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. A voz de Deus se ouve com o coração e não com a inteligência. E no capítulo 7º do livro do Êxodo, várias vezes lemos: e o coração do faraó se endureceu e não quis ouvir Moisés e Arão. Há outras passagens da Sagrada Escritura que nos recorda que a voz de Deus se ouve com o coração e não com a inteligência. E assim, somos convidados a abrir nossos olhos e ouvidos para ouvir a palavra de Deus e ver Jesus em nossos irmãos. Às vezes, uma mãe fica nervosa em casa quando a filha não obedece e ela diz assim: essa pessoa, esse filho, ouve o que eu falo, mas não me escuta. Ouve com o ouvido, não ouve com o coração. Nós somos convidados a ouvir a palavra de Deus com o coração. E não basta a proximidade com Jesus. Me impressiona muito em Judas. Ele viu todos os milagres de Jesus. Judas ouviu todas as pregações de Jesus, mas não viu com o coração, não ouviu com o coração. Negou-se a ver e a ouvir com o coração. E aquela pergunta feita no início, a fé está na linha do amor e não da inteligência. Nós confiamos numa pessoa que amamos. Se fosse na linha da inteligência, seria a conclusão de um teorema que se prova e deixaria de ser fé. Quando não temos as razões matemáticas nos fatos da vida, entra a confiança que os casais têm entre si, que os filhos têm nos seus pais. Essa confiança na linha da fé. A fé está na linha do amor. A palavra de Deus se ouve com o coração. Assim, quando nos preparamos para uma Santa Missa, preparar sobretudo o nosso coração para acolher a palavra de Deus que vem até nós. E é muito triste falar, mas cada um de nós tem um pouquinho de Judas.
quando nós recusamos ver Jesus nos nossos irmãos, quando nós recusamos ouvir a palavra de Deus. E hoje, a liturgia da palavra desta Santa Missa nos convida a ver Jesus nos fatos da nossa vida, perceber Deus que age na história da nossa vida e sentir sua mão carinhosa sobre nós. Saber ouvir Deus que nos fala na história e nos fatos da nossa vida. Abrir nossos ouvidos, abrir a nossa vista para ver, ouvir e escutar Deus que nos fala. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, transformemos a palavra proclamada e ouvida em oração. Ela penetre nosso coração e oriente nosso agir. Roguemos. Amparai, Senhor, o vosso povo. A língua do surdo-mudo se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Concedei, Senhor, que a Igreja seja sempre fiel, anunciadora de boa nova de Jesus, nós os rogamos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Vós fazeis justiça aos oprimidos e dais alimento aos famintos. Impeli as autoridades constituídas a se comprometerem com políticas e projetos que promovam a dignidade dos mais necessitados, nós os rogamos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Escolhestes aos pobres como herdeiro de vosso reino, mover as comunidades cristãs e a concretizar no dia a dia vosso sonho de um mundo voltado primeiramente ao cuidado dos pequenos e dos mais frágeis, nós os rogamos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Os olhos dos cegos se abrirão e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Fazer que as pessoas com deficiência visual e auditiva sejam facilitadas as condições gerais de acesso, circulação e comunicação na sociedade, nós os rogamos. Amparai, Senhor, o vosso povo. A fé em Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Ajudai-nos a superar o espírito de julgamento e discriminação e tornar-nos mais tolerantes e respeitosos com as diferenças. Nós os rogamos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Senhor, abençoai o nosso Brasil. Concedei-nos crescer na fraternidade, na união, sem divisões, sem ódio, sem rancores, e que reine a paz em todas as famílias. Nós vos rogamos. Amparai, Senhor, o vosso povo. Acolhei, Senhor, nossas preces por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Iremos oferecer o medo das águas.
Nas intenções da Santa Missa, quero lembrar o Sr. Hércules do Viveiro Marabá, que nos oferece as orquídeas e as flores para o altar. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com suas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei que por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços de amizade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos, bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor. Perdão. Sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos,
o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A vosso Filho Francisco, a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem espada ou perigo, nem os erros não nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará?
Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis, com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois de termos ouvido esse canto, quem nos separará do amor de Cristo? Em meio às dificuldades da nossa vida, lembro as primeiras palavras da primeira leitura de Isaías. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Deus vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Lembro sempre nas dificuldades da vida, Deus é Pai. A vocês, pacientes nos hospitais, que Deus lhes conceda a graça de recuperação da saúde. Aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais do Brasil e da ProSaúde, a perseverança e a alegria de levar vida e saúde aos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.